Caríssimos, no labirinto da vida, e entendam vida, quer seja encarnada ou desencarnada, pois não há diferença de vidas, mas apenas estágios de vida, são alicerçados diante das escolhas, pacíficas por um grande labirinto. Se imaginem neste momento, feche os olhos, e se imaginem agora em um grande labirinto. Comece a sua jornada por este labirinto. Talvez o seu labirinto seja de pedras. Talvez o seu labirinto seja de folhas. Talvez no seu labirinto as paredes sejam de flores, de madeira. Observe o início da sua jornada dentro deste labirinto. Caminhe por este labirinto e logo de início você decidirá se vai para a direita ou para a esquerda. Faça a sua opção. Continue a caminhar diante das suas escolhas para quais lados deve seguir durante este labirinto. É natural que você chegue a um movimento de uma grande parede que não há saída. Mas isso não significa que você pegou o caminho errado. Observe o que está escrito nesta parede. Medo. Traga para o seu corpo e para a sua consciência todos os movimentos do seu espírito e do seu corpo que entram em sintonia perfeita com esta palavra escrita nesta parede. Medo. Do que temes? Do que temes? Observe o que esta palavra representa para você. Em alguns labirintos, essa palavra sai da parede e se transforma em um grande, jurássico monstro. Para outras, o medo começa a iluminar e a ressonar com o seu chakra cardíaco. Você reconhecendo, sim, que esta parede faz parte de você. E você honra a todos os momentos, pessoas, que você induziu ao medo ou que te induziram ao medo, restabelecendo a comunhão de consciências. Para estas pessoas que estão diante desta parede, retorne e observe quais as próximas escolhas, de quais direções você deseja dobrar, direita ou esquerda. Observe ao sair desta parede, para qual direção você irá dobrar. Para a direita? Ou você se curvará para a esquerda e continuará a sua caminhada? Prossiga. E talvez logo de imediato venha uma parede, escrito o nome culpa. E então, neste momento, traga todas as sensações que essa palavra traz para você. Talvez de ter feito escolhas dentro da sua consciência à época, mas era o melhor que você poderia fazer. Caríssimos, entre em sintonia com essa palavra de prontidão e de humildade e observe ainda o que esta palavra representa para você. Quais as culpas que você carrega diante das correntes em seus pés? Olhe para os seus pés e observe se ainda há correntes que esta palavra imediatamente plasma nos seus pés. Veja se a sua mochila, que porventura você esteja usando, se ela está pesada. Abra a sua mochila e deixe que as culpas saiam e entre nesta parede. Devolva as culpas a esta parede. Esta parede é mágica e ela absorve
todas as culpas. Todas as culpas. Culpa de não ser o melhor em excelência de perfeição. Culpa por ter errado, se equivocado em algumas escolhas na vida. Culpa por ter realizado abortos. Culpa por não ser a melhor filha diante do seu crivo de referência. Culpa por você não ser a melhor mãe diante do seu crivo de referência. Mas diante desta parede eu pergunto: o que é ser a melhor mãe? O que uma mulher precisa fazer para ter a titularidade de melhor mãe? Quem possui a fórmula? Quem possui a fórmula do que é ser uma boa mãe? Quem possui a fórmula de ser um bom pai, um bom filho? Quem possui a fórmula de ser o melhor diante do seu crivo altamente crítico em referenciais, muitas vezes corrompidos? Qual o seu referencial de ser um bom filho? Talvez o vizinho, talvez uma amiga, talvez sempre externo, talvez sempre as pessoas de fora. Mas por que procuras fora o que estás dentro? Pois todas as respostas estão dentro do seu coração. Caixa perfeita que guarda a sua essência. Entregue neste momento diante desta parede as culpas que você carrega em sua mochila, em seu bolso, talvez debaixo dos seus braços. Pegue um martelo ou os utensílios necessários que estão disponíveis debaixo desta parede e quebre todas as correntes que te aprisionam. Lembrando, em grande lição a esta parede, que as referências que você cria são mutáveis, assim como tudo que existe dentro deste planeta. Tudo é cíclico, tudo é mutável, tudo segue um fluxo diferenciado a cada instante. Todos vocês mudam a cada segundo por meio das multiplicações celulares. A citologia espiritual não seria a mesma se não fosse efetivamente os comandos mentais que você insiste em não dar continuidade a essa fluidez cíclica, que é o espírito em experiência do corpo humano, associado a diversos canais de comunicação dimensionais. Se despeça dessa parede da culpa e leve consigo apenas o que for seu, em essência e necessidade, só o que for necessário. E continue a sua jornada dentro deste labirinto, por meio das escolhas naturais, direita ou esquerda. Perceba que durante a sua jornada deste labirinto, há transeuntes, há pessoas transitando juntamente contigo. Observe que inclusive há espíritos, ou seja, canais conscienciais já desencarnados, que entraram pela mesma porta, pois a porta é única diante das escolhas. E então você se depara com uma próxima parede e está escrito: o tempo. E observe como o tempo entra em ressonância com o seu coração. Com a bússola perfeita do seu coração, o tempo. E de imediato você reflete o que você está a fazer com o seu tempo. Com muito tempo ou sem tempo. Mas eu pergunto a vocês, caríssimos, diante desta parede: tempo de quê? Para quê? Qual o tempo? Quem conhece o tempo? A fórmula do tempo. Lembre-se que você está no labirinto das escolhas.
E todas essas paredes fazem parte das escolhas. O suicida não é somente aquele que ceifa a vida encarnatória em um somente ato. O suicida é aquele que negligencia as suas escolhas, na sensação de que sempre vai ter tempo. Tempo para se alimentar mais saudável, tempo para não comer tantas gorduras, tempo para pedir perdão, tempo para se perdoar, tempo para amar, tempo para ser amado, tempo para escutar músicas edificantes da alma, tempo para escolher, tempo para ser escolhido. Quem sabe a fórmula do tempo? O tempo é algo estático, por mais incrível que pareça. O que impulsiona o tempo são as escolhas. Você escolhe preencher toda a lacuna da sua cronologia hora por tantas diretrizes que você entende como essencialmente importantes, negligenciando-se muitas vezes, não tendo tempo para si. Dentro das 24 horas que compõem um dia dentro deste planeta, retirando-se o quantitativo em que você dorme, qual o tempo que você tem para você? Qual o tempo que você fica com você? Qual o tempo que você dialoga com você e com Deus? Qual o tempo? Todos os tempos são válidos diante das escolhas, caríssimos. Não importa se você dialoga consigo e com Deus por 5 minutos ou por 5 horas. Quem faz o tempo são as escolhas. E esta parede faz você refletir qual a fórmula do tempo. Tempo de permanência nesta existência encarnatória. Lembrem-se que todos são recebidos pela mesma porta, encarnados e desencarnados. Qual o tempo para neutralizar vícios, pensamentos nefastos, pensamentos sexualizados em excesso? Qual o tempo de entender que o planeta está caminhando cada vez mais para o encontro de consciências? Por quanto tempo mais você precisa ter para entender que o ter é algo ilusório e que infinitamente a sua essência é quem faz as escolhas se efetivamente você tem ou se você não tem? Será que realmente diante desta parede do tempo, o que você tem é efetivamente dinheiro, carros, casas, terrenos, apartamentos, roupas? O que você tem? O que você efetivamente levará para este labirinto que você está conhecendo agora? E que é o labirinto da sua recepção. Valores, moral, moralidade, ética, coerência. O que efetivamente você tem? O que efetivamente o espírito tem? As histórias, os registros, as cicatrizes. Isto o espírito carrega, com diversas flores ou pedras em cada cicatriz. Caríssimos, saibam ter sem possuir. Aquele ou aquela que sabe ter sem possuir, vive infinitamente em essência da sua consciência. Tenha sem possuir. Tenha roupas, mas não possua roupas. Se você me diz
que você está com frio, eu retiro as roupas do rapaz e dou para você. Logo, ele tem, mas não possui. Conseguem compreender? Se alguém passa fome, você pode ter comida sobre a sua mesa. Mas se você entrega, você aprendeu a não possuir. Porque aquele que possui, jamais entregaria. Então, caríssimos, diante desta grande parede, tempo, façam esta reflexão. Tenham sem possuir. Tenham sem possuir. E então, abreviando-se este caminho, pois este labirinto é infindável. Quem sabe se para a direita ou esquerda chegará à próxima parede ou ao próximo caminho mais largo? Quem tem a fórmula? E então, você chega ao centro deste labirinto, onde existe uma fonte, jorrando água, da coloração que você melhor ressonar. Observe qual a cor dessa água. Ao redor desta fonte, existem copos. Beba desta água. Carregue o seu copo com a água desta fonte, do labirinto da vida, e beba da água da sabedoria do labirinto da vida. Beba. Beba desta água e prossiga a sua jornada, lembrando que parte da sua consciência estará neste labirinto, diante dos vampirizadores ou dos anjos e arcanjos que te apontarão, diante da bússola interior, qual o próximo caminho e não qual o melhor caminho. Pois melhor e pior depende do que você tem como referência. Qual o melhor pai aqui? Qual a melhor mãe? Depende do senso de referência. Qual o melhor? Bebido esta água desta fonte, quem ainda permanece com os olhos fechados, podem abrir. Quem já está com os olhos abertos, assim permaneçam. Pois este foi apenas um exercício para que a sua consciência tivesse ainda mais o discernimento onde minimamente em duplicidade vocês estão neste exato momento. No labirinto das escolhas da vida e aqui, no encarne. Levem dentro do seu coração todas as lições dessas paredes que vocês visitaram hoje. E estejam disponíveis para voltar quantas vezes você quiser a este labirinto, nas suas meditações, nas suas orações. Retornem às mesmas paredes. Prossigam para as demais, pois o tempo, a culpa, pode aparecer novamente ao longo da jornada, refletindo que você retornou ao início, talvez, ou são paredes que se repetem diante das escolhas. Qual o melhor desencarne? Depende da referência do que você utiliza. Dormindo, queimado, afogado, esquartejado. Qual o melhor desencarne? Qual o desencarne necessário para a sua experienciação nesta vida? Esteja disponível para cumprir a sua jornada, sem querer controlar o mais adiante. Pois este ato é único e eivado pela providência divina. Ninguém pode interferir. Ninguém. O momento do desencarne e a forma do desencarne é um acordo em que luz e trevas celebram e assinam em conjunto para que nenhum nem o outro interfira na experienciação do corpo e da alma em ressonância
das escolhas. O desencarne, a forma da morte, é um caminho intermediário entre luz e trevas, onde nenhum outro interfere, pois ali está o resultado liquefeito da experienciação necessária para o corpo e para a alma, em ressonância à consciência una de Deus, Pai, Mãe, divina consciência, fonte de inteligência e criatividade. Então, caríssimos, vivenciem a essência tendo sem possuir e vivenciando o natural da vida. Assim seja.